E o pessoal que tá nos bastidores, quiser comentar alguma coisa, pode contar, viu? Se ele tiver algumas coisas legais aí pra contar, alguns segredos, já manda aí, ó, dá um grito aí que a gente já puxa aqui. Fala galera, aqui é o Gilson Martins da GGBR, nós estamos aqui em mais um episódio do Golden Talks e nós estamos trazendo aqui um cara que é empreendedor, instrutor e tem um monte de história legal aqui para contar pra gente. Então no programa de hoje eu quero apresentar o Rodolfo Barbosa. Opa, muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui. Fico muito agradecido pelo convite. Vai ser uma honra estar trocando um pouquinho de experiência e, como sempre, aprendendo muito com vocês também. Valeu, o prazer é todo nosso. Obrigado por ter vindo. Inclusive, ó, o Rodolfo, ele tá vindo de longe, né? Tá dando uma passada aqui em São Paulo, então a gente aproveitou essa oportunidade para gravar aqui, conhecer um pouquinho da história dele, desse momento que ele está participando aqui no mercado, né? E tem bastante coisa que ele vai contar pra gente. Exatamente, diretamente de Floripa, né? Fiz aí 14 horas de viagem, vim de carro, vim dirigindo. Aproveitei para visitar alguns clientes, rever alguns amigos, né? Legal. E gerar conteúdo, que também é muito importante, né? Para nossa comunidade tech. Isso aí, muito bom. Pra gente iniciar o nosso bate-papo, Rodrigo, conta um pouquinho pra gente da sua história. A gente sempre passa aqui no Golden Talks, que a gente quer conhecer um pouco ali da pessoa por trás do profissional, né? Claro, então com conta certeza. Pra gente como é que foi esse início, se alguém te influenciou. Cara, isso é legal. É uma história que eu falo pouco, né? Na verdade, assim, acho que todo mundo que tem uma história de início um pouco mais humilde, um pouco mais simples, às vezes tem um pouco de receio de falar, né? Mas talvez seja a segunda vez que eu falo sobre esse tema. Vai sair um episódio, ainda nem saiu, nem foi lançado, que eu falei sobre isso. Mas a verdade é que eu venho de uma família muito humilde, sabe, Gilson? E o meu primeiro computador foi uma doação. Então minha família não tinha como sequer comprar um computador. E eu ganhei um computador de um vizinho. E ali foi onde eu comecei a ter o primeiro contato com tecnologia, né? Eu lembro até hoje que eram situações interessantes, né? Como era um computador antigo, ele estragava muito, né? E eu precisava chamar esse vizinho várias vezes para arrumar o computador. Até que chegou um dia que eu não chamei mais e falei, ele foi me procurar e falou, cara, aconteceu alguma coisa, pode me chamar e tal. Eu falei, não, eu olhando você fazer ali, eu vi como que fazia, ainda era aquela época dos disquetes, né? A gente usava o disquete para formatar. Né? Desktop ainda. DOS, né? Formate, então. Eu falei, cara, aprendi vendo você fazer, eu aprendi, ele achou isso muito interessante. Esse vizinho, cara, o Mário, ainda é vivo, um grande amigo, um grande exemplo pra mim. Cara, esse já senhor na época, puxou um cabo de rede da casa dele até a minha casa pra eu ter internet, né? Então, cara, a gente tá falando de pelo menos... Bom, vai entregar a idade aí, vou galera. fazer uma conta aqui pra não falar a minha idade completa, mas a gente tá falando aí de quase 20 anos atrás, né? Comecei com 13, 14, hoje eu tenho 32, então... E aí, fazendo um parênteses aí, Rodolfo, é engraçado essa época que a gente começa a fazer conta do passado pensando em dezenas, né? Sim, a gente não fala mais 3, 4, 5 anos atrás, né? A gente fala 10, 20 anos atrás, né? A gente tá falando de 20 anos atrás, então assim, pra vocês terem uma ideia, eu tava começando a Velox, começando a internet ADSL, então assim, cara, tava aquela transição da internet de escada pra internet banda larga, então, cara, foi um momento muito interessante, cara... Primeira coisa que um adolescente, né, quando tem acesso à internet, quer jogar. E aí eu comecei a jogar um joguinho que chama Tibia. Tem outros aí que gostavam muito de ficar nos bate-papo do Terra aí, ó. Fala a verdade aí, galera. Também, que era muito legal. Eu gostava também dos bate-papos. E aí eu comecei a jogar. Só que o computador era muito antigo, sabe, Gilson? E aí pra rodar o joguinho, eu acabava tendo que rodar um servidor local e criar um servidor. E aí eu comecei a aprender, a programar, banco de dados, isso com 13, 14 anos. Legal. E aí foi por conta, sozinho ali, pesquisando, fórum, né? Muito fórum, não tinha... Cara, não tinha YouTube igual tem hoje, né? E até mesmo se eu usasse tanto o YouTube ia atrapalhar o outro rapaz. Não tinha nem Google, né? Não tinha nem Google nessa época. Era muito fórum, muita coisa. Usei muito fórum do Clube do Hardware para aprender mais sobre a máquina, aprender as coisas. E fui aprendendo, né? E aí comecei a fazer freelance. Como eu aprendi a programar, aprendi algumas coisas, comecei a dar aula em cursinhos, esses cursinhos, sabe? Wizard, Microlins, essas coisinhas. E foi aí que começou a minha carreira em tecnologia, né? Ainda nem perto da área de dados, ainda nem perto de BI, Big Data, isso que eu trabalho hoje, né? E esse foi o meu início, bem resumidamente, né? Legal. Quase um hobby ali, né? Começou como uma brincadeira mesmo, né? Começou como um game, e aí comecei pra conseguir jogar com mais facilidade, aprender outras coisas, e daí foi.
Legal. E desse momento para você pensar ali em fazer uma faculdade, ou se formar mesmo, ou começar a pensar como profissional, né? Pô, quero fazer isso para minha vida. Como é que foi essa virada de chave? Essa é uma pergunta muito interessante porque a cidade onde eu morava, a cidade do interior do Rio, ela era uma cidade muito industrial, sabe, Gilson? E, cara, todo mundo fazia ou elétrica, ou mecânica, ou eletromecânica, ou automação, que são áreas excelentes, mas estava muito longe daquilo que eu gostava. E minha família conseguiu um curso de eletromecânica para mim, no Senai. A galera fazia muito curso no Senai na época, né? Você cresceu no Rio? Interior do Rio, Volta Redonda, o nome da cidade. Mas você nasceu... São José dos Campos. São José dos Campos. São José dos Campos. Passou a infância, Fui bebê ainda pro Rio de Janeiro, fui bem pequeno. Carioca aí. Carioca da Clara, né? Beiradinha da Clara, quase já Minas, quase. Aí o que aconteceu, né? Eu fui fazer eletromecânica primeiro. E, cara, eu não gostava. Sabe quando você faz contra a vontade, assim, tipo, pra agradar a família e tal? Mas, cara, não gostava. E no curso de eletromecânica eu conheci um rapaz, na verdade 2 rapazes que estavam fazendo informática, técnico em informática. Falei, cara, isso aí pode ser legal, hein? Pô, eu gosto de ficar tempo no computador, já faço algumas coisas. E aí, para fazer esse curso, era numa escola pública, que chama FATEC. O Rio de Janeiro tem uma escola pública que chama FATEC, que tem cursos profissionalizantes, tem muitas coisas. É uma pena que a galera não aproveita tanto. Tipo, de 70 alunos, formam 6, por exemplo. Caraca. Que é difícil ou a galera desiste? Eu acho que a galera desiste, né? Difícil não é, né? Acho que é normal, mas assim, cara, gratuito. A galera acaba não tendo tanto compromisso, assim, infelizmente. Né? E as pessoas, às vezes, não... Às vezes a galera entra pro curso de TI, informática, achando que é uma coisa, chega lá, bate de frente com algoritmo, lógica de programação e às vezes assusta um pouco. Acho que tem um pouco disso também. E aí, cara, faltando uma disciplina para terminar a eletromecânica, né? Eu passei para fazer esse curso técnico, né? E aí, para contar para a família que eu ia sair da área, meu pai trabalhou 35 anos na indústria, né? Quando eu falo meu pai é um tio que me criou, né? Cara, ele trabalhou 35 anos na indústria. E para falar para ele que eu não ia seguir a mesma linha, caminho, né? Cara, foram alguns meses ali de conflito familiar, né? Então... Imagina. Esse é um ponto que a gente estava até conversando hoje no caminho para cá, né? De como os pais têm essa vontade que os filhos trilhem o mesmo caminho, né? E é difícil chegar nessa hora e falar, olha, legal, bom, respeito, gosto, né? Mas não é o que eu quero. Né? É difícil essa mudança, E os tempos mudaram, né? Por exemplo, na época dele, nessa época meu tio já tinha seus 60 anos, 60 e poucos anos, ele era mais velho. Cara, realmente na época dele de jovem, ser um profissional de mecânica, ser um profissional de elétrica era algo muito valorizado. Mas eu já estava numa transição onde eu já via que a tecnologia ia crescer, né? Não é à toa que a gente vê o mercado que a gente vê hoje, né? Então eu já tinha um pouco dessa visão. Mas ao mesmo tempo eu não posso julgar porque ele queria o melhor, né? Só que o melhor para ele às vezes não era o melhor para mim, né? Então acho que é muito difícil conseguir dialogar, ter esse jogo de cintura não é fácil não, não é simples não. Mas eu acho que tudo bem. Não, passou uns 6 meses sem falar comigo, depois ficou tudo bem. Acontece. Mas se eu posso dar um conselho, né, para quem tá nos assistindo, é assim, cara, sigam seus sonhos, mesmo que seus pais, que a sua família queira que você vá em outro caminho, converse, fala, olha, esse é meu sonho, isso é o que eu quero, isso é o que eu gosto. Porque, cara, não dá pra gente trabalhar numa área que a gente não gosta, que a gente não, é muito frustrante, né? Então, tentem ir atrás dos sonhos, né? Sempre. Esse é um ponto muito importante, porque trabalhar, a gente sabe que aquela coisa, vou fazer o que eu gosto, né? Isso é importante, mas tem muita coisa que a gente faz sem gostar, precisa fazer. Sim. Mas é muito importante que você esteja numa área que de alguma forma te traga alguma satisfação ali como pessoa, né? Porque fazer tudo que não gosta ou por obrigação, eu acho que é muito ruim, né? Deve ser muito frustrante. Você tem que gostar minimamente, né? Talvez assim, você não vai trabalhar com algo que você é apaixonado, né? Tipo, tudo bem. Mas você tem que gostar pelo menos um pouco, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado. Eu respiro tecnologia o tempo todo, né? Então até na minha folga eu tô olhando alguma coisa relacionada à tecnologia, eu tô estudando alguma coisa, porque é realmente uma coisa que eu sou apaixonado, né? 24/7, né? Acho que nem tem folga, né? Hoje eu falo, o pessoal fala, quando que você descansa, cara? Cara, eu cheguei num nível assim que, tipo, às vezes eu me sinto incomodado de não estar desenvolvendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, né?
Tem uma linha tênue aí, né, pra gente não ficar ruim também da saúde mental. Mas, cara, eu tenho esse costume o tempo todo, ou lendo um artigo, ou assistindo um vídeo sobre a área, ou lendo alguma coisa diferente. Quase Agora um parênteses é essa, confidencial. É a esposa que tá ali olhando assim e o tempo pra esposa. Como é que você arruma nesse tempo? Cara, ela é igualzinha a mim, então... É da área de TI também? Ela é de outra área, mais focada em marketing, mais na parte de Ops, né? Mas ela tem um perfil muito parecido. Então eu tô estudando uma coisa na TV, ela tá estudando no celular, no tablet, lendo livro e tal. Então deu match aí, né? A gente estuda junto, né? Esse é o padrão. Legal, muito bom. E aí teve essa virada, né? Mudou de curso, aí você já começou a ficar mais próximo dessa área. E aí foi onde eu conheci banco de dados. Que aí eu vou falar um segredo que quase ninguém sabia. O meu sonho era ser DBA Oracle. Olha só. Não tô puxando saco não, hein? Tenho provas. Viu aí, galera? Ó, revelações aqui no Golden Talks, hein? Fala aí de novo, Rodolfo. Meu sonho era ser DBA Oracle. Juro pra vocês. Fiz os cursos oficiais, né? Fiz o PLSQL, fiz a administração. Na época 11G, revelei a idade mais uma vez, tem um tempinho já. Fiz lá o ADM1, ADM2. Isso, fiz lá os cursinhos. E a minha intenção era ser DBA. Só que aí eu fui convidado para ser desenvolvedor PLSQL de um projeto de BI. E aí foi onde eu tive meu primeiro contato com BI, com Business Intelligence, e comecei a trabalhar com análise de dados, de fato, né? Legal, aí você já viu esse outro universo. Aí eu conheci a ferramenta Qlik, na época era ClickView, e, cara, é incrível, né? Como o resultado ali do BI é uma coisa instantânea, né? E aí eu acho que o que me trouxe muito forte para esse mercado foi aquela coisa de você construir o dashboard e o cara já sair analisando, já sair filtrando, entendeu? Legal. Então foi bem isso, né? Mas nesse projeto sempre com banco Oracle e BI com Qlik, né? Legal. A parte de visualização era o Qlik, né? Legal. E pra galera que não tem muito conhecimento de Qlik, consegue dar uma resumida do que é, como funciona, de repente um comparativo ali. Claro. Às vezes o pessoal confunde ou não sabe muito bem a diferença de um Qlik, um Power BI ou um Tableau. Com certeza. Na verdade, assim, existe uma confusão muito grande no mercado sobre Qlik. Muita gente acha que Qlik é o ClickView, né? Mas Qlik, na verdade, é a QlikTech. É uma empresa que tem vários produtos. Então, ela tem um produto chamado QlikSense, ela tem um produto chamado QlikView, ela tem um produto chamado AnyPrinting, ela tem um produto chamado QDI, que é o Qlik Data Integration, tem o Qlik Compose. Tem vários produtos. A Qlik é uma empresa gigante, né? Mas, resumidamente, QlikView foi um dos maiores softwares de data viz que já existiu. É um software que tem 30 anos, foi um dos primeiros, né? E ele foi pioneiro nessa questão da análise de dados em memory, do dashboard em memory, né? Então, Power BI veio muito depois. Tableau eu não sei datar, eu sei que Tableau também é um pouco antigo, né? Mas Power BI veio muito depois. Power BI vem mais perto do QlikSense, que tem mais ou menos ali seus 8, 10 anos, né? E eu comecei com o QlikView. Hoje a gente trabalha muito mais com o QlikSense. O QlikSense é um pouco mais moderno, já roda no navegador, já é web, já é responsivo, já tem versão mobile, né? Legal. Então já é uma versão mais moderna. E hoje são os dois carros-chefes da QlikTech, né? O QlikSense e o QlikView. E agora a parte de integração de dados, foi feita a aquisição da Talend, não sei se vocês acompanharam, mas a Qlik comprou a Talend e também tem agora software de ETL, integração, CDC, bastante coisa interessante. Né? Não vai substituir o Golden Gate não, né? Não é concorrente não, né, galera? Acho que direto não. Não, mas é brincadeira, se for também não tem problema. Eu acho que a Qlik tem um serviço que chama Gold Client, que é um pouco parecido, mas é numa proporção bem menor, assim, não é tão grande quanto o Golden Gate, não. E aí comparando, né? Eu sei que você vai ser suspeito para falar, né? Mas comparando um pouco aí de Qlik, Power BI e Tableau, que eu acho que são as ferramentas que estão mais ali no mercado, né? Pra galera até criar uma polêmica aqui, né? Essa polêmica é boa, O que é melhor, por que é melhor, onde que é melhor? Na verdade, eu acho que depende da necessidade do negócio. Por exemplo, tem negócios que são muito pequenos, onde Tableau e Qlik sequer fazem sentido. Então, um negócio... Licenciamento mais caro, infraestrutura... Assim, é que, por exemplo, vamos colocar assim, menos de 10 usuários, por exemplo. Realmente o Power BI vai ser muito barato. Né? Cara, é quase impossível competir. Quando você começa a passar de 10 usuários, quando você começa a precisar de um gerenciamento, de governança, etc., os preços começam a se igualar. E quando você tem uma quantidade muito grande de usuário, o Qlik consegue ser ainda mais barato que o Power BI. Entendi. Então, assim...
não existe muito melhor, pior. Cara, o Power BI é excelente, não tem como falar mal. Talvez seja um software de BI que mais cresceu e mais popularizou, né? Também Microsoft, né? Tá em tudo, né? Então é um produto excelente, não tem como falar mal. Mas, dependendo do nível de governança, do volume de dados que você trabalha, né, você vai precisando de outros produtos da Microsoft. E aí, a Qlik entra com um grande diferencial. Porque a Qlik ela é uma plataforma de analytics. Então, ela já tem tudo meio que integrado. Você consegue fazer ali o tratamento dos seus dados. Você não vai precisar... É difícil falar não vai precisar, tá? Até um determinado nível, você não precisa, por exemplo, ter um data lake à parte ou um data warehouse. Você consegue fazer tudo dentro do próprio Qlik. E esse foi um diferencial da Qlik durante muitos anos, né? Quando a gente começa a falar de Big Data, né, de coisas maiores, aí sim, tanto com Qlik quanto com Power BI ou Tableau, você vai precisar de um Data Warehouse ou um Data Lake. Mas dá para fazer muita coisa somente com Qlik, sabe? E dentro do Qlik, principalmente na versão SaaS hoje, tem muitas funcionalidades que para você ter em outras soluções, você precisaria de outros produtos, como automação, machine learning, etc. Tá tudo embarcado, tá tudo numa plataforma, né? Então isso é um diferencial muito grande. Então assim, eu acho que todos os produtos são excelentes, mas aí depende do uso e da maturidade de dados que a empresa tem, né? Poxa, uma empresa que nunca usou nada de BI, talvez colocar o Qlik para ela de primeira seja um pouco... uma curva um pouco abrupta, né? Muita areia pro caminhão ali. Você vai estar usando um canhão para matar uma formiga, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Então, geralmente são clientes um pouco maiores, com uma maturidade um pouquinho maior, assim, em relação a dados. Show. E um que você falou pouco é do Tableau, né? Não sei se faz sentido, né? Mas mandando já um abraço pro Newton, né? O Newton que fala bastante, Newton Ueda. Meu grande amigo Newton. Já passou por aqui também, no Golden Talks. Se você não viu, vai aparecer aqui o episódio que ele participou com a gente, então confere aí, tá bom? E ele é o cara que a gente tem aqui referência, ele sempre falando de Tableau, né? Eu não falo muito de Tableau porque eu nunca trabalhei com Tableau, não conheço tão de perto, né? Com Power BI a gente já teve projetos de migração, de tanto migrando Qlik para Power BI quanto Power BI para Qlik, né? Nos dois caminhos. Mas Tableau eu tive muito pouco contato. Fiz um curso com o Newton há muito tempo atrás, mas mais para conhecer a ferramenta, assim. Eu nunca trabalhei com ela aplicada a um cliente, assim. Então, eu realmente não sei dar tanta opinião sobre o Tableau, né? Não tenho esse domínio, experiência, né? ali, tranquilo. E aí eu me reservo para não falar besteira, senão o japonês depois fica bravo comigo. Boa. Ou vão começar a querer cancelar aí, né? Eu só falo do que eu realmente conheço, do que eu tive ali contato, porque senão, já viu, a internet não tem pena de ninguém. A internet caiu no YouTube e já era, não tem como desfazer mais, né? É verdade. Beleza. E aí, seguindo ali um pouco da sua trajetória, né? Então, você entrou ali no mercado, e como é que foi a trajetória para você começar ali ver esse caminho para dar treinamento, depois pensar ali ter a cabeça de empreendedor, né? Assim, ó, essas viradas de chave. Eu sempre tive a formiguinha do empreendedorismo, né? Então, durante a minha carreira, mesmo como funcionário, eu tive algumas startups, comecei algumas startups. Legal. Tive uma startup de ciclismo, nós somos terceiro lugar na caravana. Como é que era isso? Conta aí um pouquinho. Era para agendamento de passeio de bike. Lembra de uma época que o STF estava bloqueando o WhatsApp direto? Então, cara, os passeios eram marcados via WhatsApp. E aí eu criei um aplicativo, chamava Agenda Pedal, onde a gente marcava os passeios de bike pelo aplicativo, para não depender do WhatsApp. Pra galera se juntar ali, se encontrar e fazer o passeio. Aí a galera conseguia ver o nível de dificuldade, se precisava levar água ou comida, qual que era a distância, onde era o ponto de encontro, tudo pelo aplicativo, né? Legal. Cara, em um mês a gente tava, acho que em 30 cidades. Caraca. Sim, a galera do ciclismo é muito forte. Foi bem legal. Em um mês. Nossa, expandiu bem rápido. Expandiu. Legal. 30 cidades, 11 estados, alguma coisa assim. Só que aí a gente entrou numa questão que era a questão de segurança do ciclista. Porque as bikes são realmente muito caras, né? Então a gente ficou com aquela coisa do aplicativo ser um chamariz para violência, para assalto, ali, né? Então acabou meio que acabando nisso, e também porque a gente não conseguiu finalizar a segunda parte do produto, né? A gente fez um MVP concierge, que é uma coisa um pouco manual, e depois a gente queria realmente produtizar. E aí nesse momento aí eu terceirizei, né? Contratei a empresa de desenvolvimento, a empresa não entregou, e aí meio que a ideia foi meio que... E aí juntou com essa coisa da segurança, aí foi meio que... Já foi tendo as experiências frustrantes de empreendedor, né? Já foi começando a criar a casca daí, né? Mas na área de dados começou assim, eu comecei dando treinamento como consultor para as consultorias, e depois eu comecei a dar treinamento gratuito, porque, cara, ensinar para mim é uma coisa muito, muito forte, porque assim, eu vejo no ensino uma forma de retribuir para o mundo todas as coisas boas que o mundo me deu, né? Cara, eu, cara que assim, tive
tive uma oportunidade gigante, né? Cara, ganhar um computador, ter acesso à internet e tal. Então, ensinar para mim era uma forma de retribuir isso. E eu comecei ensinando de graça, eu não cobrava pelos cursos, ou cobrava muito barato, tipo R$70, R$50, mais um valor simbólico, né, pra gente começar a crescer. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a me procurar buscando indicação. E aí eu indicava, só que assim, o mercado, hoje eu não sei dizer se ainda tá tão assim, mas assim, o mercado clique na época que eu comecei a ensinar, era muito escasso de profissional. Tipo, tinha um profissional para 10 vagas. Sei que época mais ou menos assim. Cara, a gente tá falando de uns 7 anos, por aí, 8 anos, por aí. 2007, ali, Isso, 17, aliás. 17, 18 ali, mais ou menos. E aí o que acontece? Cara, chegou uma hora que eu não tinha mais profissional para indicar. Porque os meus colegas todos estavam bem alocados e tal. E aí eu comecei a pegar alunos desses cursos e indicar, né? Só que aí uma empresa chegou para mim e falou assim, cara, eu não queria contratar o aluno direto, eu queria contratar e que você estivesse ali do lado. E aí começou o modelo de outsourcing, né? Aí eu comecei com um outsourcing, com 2, com 3. Quando eu fui ver, eu já tinha mais de 30 consultores alocados. Então a gente começou a fazer o outsourcing. Na verdade, assim, eu trabalhava como consultor e do dia pra noite meio que virou a chave para eu virar uma consultoria, né? Não foi intencional, não foi assim, não foi planejado, tipo, vou virar uma consultoria. Foi uma coisa que aconteceu por conta da dinâmica que a gente foi desenvolvendo. O mercado foi pedindo ali. Ainda existe muita demanda para dados em geral, né? Eu sei que hoje tem muita mão de obra disponível para algumas ferramentas, mas assim, empresas que são sérias, que têm um padrão de desenvolvimento legal, ainda tem bastante espaço nesse mercado. E aí a gente começou a desenvolver. Começamos a fazer treinamento B2B também, né, que no início nós não fazíamos, né, até por uma questão de conflito de interesse, né, eu não podia ser consultor de uma empresa e prestar treinamento do B2B, né, então me reservei nesse sentido. E aí depois que eu saí da consultoria, houve uma transição aí de pelo menos uns 2 anos, né, meio que dividindo ainda. Aí eu passei a ter treinamento B2B também, e aí hoje a gente tem treinamento, licenciamento, faz de tudo um pouco. É isso que eu ia perguntar, nessa transição da Data Squad, como é que foi? Você já trabalhava num lugar, aí surgiu a demanda, como é que foi esse processo para virar essa chave? Porque é um passo também para quem empreende, difícil, né? Porque você tem algo ali garantido como profissional e você vai virar e vai falar, pronto, agora eu vou tocar o negócio e fazer dar certo. Cara, assim, eu precisei fazer dupla jornada durante algum tempo. Então, eu prestava treinamento ou à noite ou finais de semana, para não conflitar com o meu horário de trabalho na consultoria que eu prestava serviço. E esse processo demorou mais ou menos 2 anos. Não foi rápido, não. Foram 2 anos até eu sentir confiança, até porque, assim, sou casado, tenho filhos, então eu não podia trocar o certo pelo duvidoso. Então, demorou um tempo. Eu acho que eu só saí mesmo da consultoria quando eu já tinha pelo menos aí uns 5 profissionais alocados. Né? E aí as pessoas falam assim, mas já cobri o seu salário da consultoria? Não cobria, mas eu não conseguia. Todo mundo acha que cobre, mas né? eu não conseguia, por exemplo, cuidar de 5 consultores e ainda ser consultor. Não fazia mais sentido. Então levou um tempinho, foi uma transição que houve uma perda de receita, pessoalmente falando, né? Eu ganhava menos e assim foi, né? Altos e baixos de empreendedor até hoje, né? Então, às vezes a gente consegue fazer algumas coisas legais e realmente ganhar um bom dinheiro, mas tem vezes que a gente fica com prejuízo e assim vai, né? Mas é uma roda gigante legal, né? Altos e baixos, faz parte do negócio, né? Acho que foi o game que eu escolhi, né? Foi o jogo que eu escolhi. Exato. Poderia estar como consultor tranquilo lá, sem dor de cabeça, atendendo um cliente, mas... Cara, eu acho que o que a gente tem feito, não só como consultoria, mas como escola também, cara, vai gerar um legado legal. A gente tem uns cases muito legais, assim, de alunos, de pessoas que cresceram. Isso aí eu acho que é um negócio que não tem preço, sabe? É muito além do dinheiro, sabe, Gilson? Muito, infinitamente além. Então, a gente tem casos de alunos que eram motoristas de aplicativo e hoje estão na Europa trabalhando com dados. Top, hein? Cara, tem começou do zero ali praticamente, com a do zero, de nunca vocês. tinha mexido em ferramentas de BI, o cara nunca tinha visto o BI na frente dele, né? Já tinha uma formação técnica de engenharia, então era bom com matemática e tudo mais, mas naquele momento ele estava trabalhando como motorista de aplicativo, morando de favor na casa de alguns parentes. Cara, e hoje o cara tá na Europa, tá trabalhando com consultoria, tá super bem. E tem outros cases, né? Profissionais que trabalhavam na indústria, né? Tem um profissional, grande amigo meu que era ajudante de mecânica.
Cara, pra você ter noção, esse cara é um case muito forte pra mim, porque o insight dele pra vir pra tecnologia foi quase ter perdido um dos dedos da mão. Caraca. Na indústria, né? Porque a indústria é uma função de risco em alguns casos. Sim. E aí ele me procurou, cara, preciso aprender, tal, aí fez o curso comigo. Ele fez uma transição em 1 ano. Pra quem acha que vai virar consultor, analista aí em 30... Cara, da noite pro dia? Não é assim. Ele demorou 1 ano pra fazer a transição. E, cara, do momento que ele fez a transição até hoje, isso deve ter 4 anos, tá? Cara, esse cara saiu de júnior a sênior em 4 anos. Então, assim, pô, fala assim, nossa, 4 anos, 4 anos é um tempo recorde pra mim. Pô, 4 anos é um tempo muito bom. Um cara que não conhecia nada da tecnologia, em 4 anos já tem uma posição de sênior. Então, assim, cara, evolui muito rápido. Mas não é o padrão, né? Ao mesmo tempo, a gente tem muitos alunos que ou não conseguiram, ou ainda estão como juniores, né? Esses casos que a gente está falando, pessoal, são outliers. É legal deixar isso claro, né? Porque senão o pessoal acha, não, todo mundo que for lá fazer o curso... Não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. A fórmula do sucesso, né? A fórmula do sucesso. Eu não acredito nisso, não acho que isso existe. Eu acho que existem pessoas que são fora da curva, que realmente vão, cara, começar a aprender um negócio hoje em 1 ano, 2 anos, vão estar muito acima da média. Mas tem pessoas que vão levar 5 anos para alcançar mesma coisa. E tá tudo bem, cada pessoa tem seu tempo. A gente precisa respeitar. Né? Então, até para você que tá fazendo transição agora, né? Caso seja o seu caso, cara, não fique ansioso. Cada pessoa tem o seu tempo. Tem gente que vai levar 1 ano, tem outros que vai levar 2, outros vão levar 3 e assim vai. Cada um tem o seu tempo ali, né? Sim, com certeza. E nunca é tarde também, né? Acho que tem esses casos de pessoas que já têm uma vida, já têm experiência, já tem um salário, mas resolveu mudar, tem que começar tudo do zero. Esse caso específico do rapaz que trabalhava na indústria, ele trabalhava há 12 anos na indústria. Ele já tinha mais de 34 anos quando ele começou a transição dele para dados. E aí eu vejo gente que chega no meu LinkedIn lá, o cara tem 20 anos, não conseguiu ainda a primeira vaga e tá desesperado. Eu não vou conseguir ser feliz, eu não sei. Cara, calma, 20 aninhos ainda. Tem tempo, todo mundo tem tempo. Então, deixa acontecer, né? Deixa acontecer, né? Eu acho que as redes sociais têm um efeito muito nocivo, né? A gente vê a galera muito nova, assim, cara, explodindo de ganhar dinheiro. E a gente acha que isso é da noite pro dia, mas, assim, são casos muito isolados, né? Quantas pessoas tentaram fazer algo, seja na profissão, na nossa carreira, ou até na influência digital, na música, na luta, cara, no esporte. Cara, quantos não conseguiram? E aí, às vezes, a gente toma como exemplo um que conseguiu, né? Então, tem que tomar cuidado. E um ponto que você trouxe, eu achei legal nesse sentido, que assim, nem sempre, será que estão ganhando dinheiro também? Porque tem muita galera que tá ali só criando um universo que não existe, né? Só aparência. As redes sociais é uma coisa muito boa pra gente aprender, mas a gente tem que saber usar, tem que saber filtrar muito bem quem a gente segue, o que a gente segue, com o que a gente interage, porque é muito fácil se iludir com besteira nas redes sociais, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Como fazer um bom filtro, né? De conteúdo, de coisas. Até no YouTube também, eu acho que é a mesma coisa. Sim. Eu queria trazer um ponto aqui, meio polêmico, hein? Que eu ouvi uma das postagens falando de treinamento ali, né? Até a Bárbara olhou ali, galera, presta atenção que agora, quase não essa aí é pra polêmica, chamar a né? atenção de quem tá acompanhando e ficar ligado aqui com a gente, tá? Mas eu vi um post seu falando alguma coisa nesse sentido, que é algo que eu também tenho aqui, a gente tem aqui na GGBR, né? Que é tipo assim, quem dá treinamento, a galera acha que o cara tá dando treinamento, tá cheio de dinheiro, tá ganhando dinheiro. É assim mesmo na prática? Não. A gente tá rico só porque tá dando treinamento? Não, muito longe disso. Na verdade, treinamento hoje é uma das menores fontes de receita da empresa. Consultoria, disparado, é o que dá mais dinheiro. Mas existe uma grande questão no mercado da tecnologia que a galera não consegue ver e muita gente acaba nos julgando por ser empresário, né? Cara, o empresário malvadão tá rico lá enquanto eu tô aqui Cara, sim, a margem no nosso mercado é muito baixa, porque os salários são altos, né? Então, às vezes você contrata um profissional, você precisa pagar um valor hora bom para que ele fique, para que ele seja valorizado. E você não consegue cobrar um preço mais tão alto dos clientes porque existe uma concorrência. E isso é inevitável. Além de custos de marketing, viagem, né, almoço, cafés com cliente, etc. Que e esse o nosso custo sócio, né? Nossos sócios. Chamado governo, que tá sempre aí procurando tirar alguma coisa. Então, assim, às vezes, você fala assim, Rodolfo, cara, você teve 30 consultores. Cara, eu tô num processo de diminuir a quantidade de consultores. De reduzir. Eu quero ter menos consultores, com projetos mais legais, vendidos de melhor forma, porque eu aprendi que quantidade não é qualidade.
E quantidade não necessariamente é lucratividade também. Às vezes você tem um monte de gente e você tem que gastar mais com gestão. Se você tiver margem para isso, ótimo, mas o problema é que muitos projetos não tem. Muita gente não sabe, é a primeira vez que eu vou falar, mas a gente ficou quase um ano com projetos que tinham margem negativa. Tipo, o cliente pagava um valor X e eu tinha que completar para poder pagar o salário do cara. Já queimou todo o dinheiro, o lucro, e tinha que manter o profissional alocado. Entendeu? E para não mandar o cara embora, às vezes, cara, a gente tirava da margem de outro projeto, cobria ali e tudo mais. E esse é o assim, desafio do empreendedor, né? Mas assim, você fala assim, não tô reclamando, cara, foi o que eu escolhi. Sim. Eu dou graças a Deus todo dia por isso. Só que às vezes eu vejo que a imagem que a galera tem externamente de nós é diferente. É que só vê o quanto entra, né? Eu costumo falar, a galera vê o que entra, mas galera, vocês não têm noção quanto sai pra fazer aquela máquina funcionar, né? A máquina é a empresa, né? Sim, e da responsabilidade também, né, cara? Sim. Tem cliente que paga com 90 dias, 60 dias. Né? Essa é uma realidade, poucos sabem também, galera. Acho que a gente 180 dias. Às vezes a gente trabalha, entrega o serviço e só vai receber depois, às vezes até parcelado, né? 180. Tem cliente aqui hoje que a gente recebe 60 dias a quantidade de horas do mês. Ou seja, o cara trabalha um mês, aí o mês que ele trabalhou só vou receber daqui a 60. O outro mês daqui a 60. E aí vai. Mas o salário dos consultores é mensal. De onde sai esse dinheiro? Então, assim, é isso que eu acho que a galera precisa. Não tô dizendo pra ninguém ter pena do empresário, não, tá? Porque todo mundo é empresário pra ganhar dinheiro e tá tudo bem. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Eu gosto de ganhar dinheiro, não sou hipócrita, não. Mas eu acho que a galera precisa olhar mais pro lado do empresário e ver que, tipo assim, o cara tá ali colocando a pele dele no jogo. Porque se o cliente 60 dias não pagar, quem vai vender o carro vai ser eu, quem vai vender a casa vai ser eu. Tem um risco ali por trás, né? E já aconteceu, tá? Já aconteceu de eu ter que vender coisas que eu gostava muito, por exemplo, câmera, né? Cara, eu vendi meu estúdio de podcast para pagar salário da galera. Então, assim, empreender é isso. E, ao mesmo tempo, é muito desafiador, é muito gostoso, né? Muito legal. Acho que é uma adrenalina diferente, né? Nem todo mundo está disposto a ter essa vivência, né? Mas assim, no geral, voltando à pergunta inicial, treinamento eu acho que é o que menos rende. Mas eu também não faço aquela venda agressiva, né, Gilson? Aquela coisa, vire analista de dados em 26 horas. Eu não gosto desse tipo de abordagem, né? Eu tento ser mais transparente. Né, vou criar polêmicas aqui, né? Você quer ter salários acima de 30 mil reais? Faça o curso comigo. Assim, a gente sabe que é possível, a gente sabe que, cara, dá pra ganhar muito dinheiro com tecnologia, mas não é do dia pra noite. Exato. Tem todo um processo. Não é uma fórmula ali que você faz um curso e você já vai ganhar, né? Então eu não gosto de ser muito agressivo. O máximo de agressividade que eu uso, assim, cara, que é uma estatística, né? Não é um achismo e tudo mais. Mas hoje, por exemplo, quem aprende clique, né? A gente tem uma média de 5 profissionais somente para cada vaga de clique. Enquanto outras tecnologias você tem 30, 40, 60. Então o mercado ainda tá o mercado ainda tem bastante oportunidade. E assim, ó, a gente tá levando 5, considerando que esses 5 estão querendo mudar de emprego, porque tem gente que não quer mudar de emprego. Então talvez esse número seja menor ainda, né? Então, hoje eu recomendo que as pessoas aprendam o clique muito por isso, porque é um mercado que tem pouco profissional. Legal. Então, a gente acaba caindo naquela coisa da oferta e demanda, né? Se tem pouco profissional, o profissional que tem é mais valorizado. Então, aproveitando, dá uma dica aí pra galera, né, do que alguém que quer entrar na área, que tá assistindo a gente, tá acompanhando, tem interesse, qual que é as dicas que você pode dar para essa pessoa, para ela entrar nesse mundo do clique? E eu vou dar uma dica até melhor, porque se eu falar de clique, o pessoal vai falar que eu tô sendo bairrista. Antes de aprender clique, antes de aprender Power BI, antes de aprender qualquer coisa, aprende um pouquinho de lógica e um pouquinho de banco de dados. E esse vai ser o alicerce para você trabalhar em quase qualquer área de dados. Lógica de programação. Quando eu falo lógica, não precisa entrar em orientação a objeto. Lógica. Tipo, aprender a programar ali. If, else, estrutura de repetição. Isso, o básico. E banco de dados. SQL, um pouquinho de modelagem, o que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira, o que é um relacionamento. Cara, isso é a base para qualquer profissional que quer trabalhar com dados. Cara, aprendi isso, gostei. Aí você evolui para algumas ferramentas, talvez de ETL, talvez para as ferramentas de DataVis, aí você evolui. Porque assim, por que eu tô dizendo isso? Vejo muita gente chegando no clique, diretamente no clique, ou diretamente no Power BI,
e não tem essa base, sabe, Gilson? Pula essas etapas, E aí começa a ser um doloroso, começa a ser frustrante. A pessoa com aquele sentimento, pô, todo mundo tá aprendendo, eu não. Mas, pô, você vai olhar, o cara já tem uma base de programação, o cara já fez um técnico em informática, o cara já fez sei lá, 2, 3 disciplinas de sistema de informação. Então, eu acho que a gente precisa ser coerente. Dá pra você ir direto pro Power BI, pro Click? Dá, é possível. Mas vai ter ali uma quebrazinha um gap, na introdução ali, um débito técnico, né? Vamos dizer assim, que pode fazer a diferença, pode pesar. Então, hoje, se você quer começar a aprender dados, independente de ser cientista, engenheiro ou analista, cara, lógica, um pouquinho de banco de dados, e eu acho que é a melhor forma de começar. Legal. Tá? E você comentou agora há pouco do seu estúdio, que você teve que vender as coisas, mas conta um pouco pra gente como foi dessa sua experiência, né? Que você também você grava vídeos, tem canal. Eu comecei. Um pouquinho dessa parte pra gente. Isso é legal. Eu comecei a produzir conteúdo porque é um hobby, né? Eu gosto muito de tecnologia e um hobby pra mim é audiovisual. Porque pra pagar a faculdade, olha que interessante isso, né? Pra pagar a faculdade, pra colocar os servidores de Tibia lá no passado online, eu aprendi um pouquinho de design, aprendi um pouquinho de edição de vídeo. Para pagar a faculdade, eu trabalhei num estúdio de fotografia, para poder fazer uns freelas, levantar uma grana a mais. Eu fiz faculdade particular, não fiz faculdade em federal, porque eu até passei para fazer uma federal, mas o custo, né, de moradia, etc., não fazia sentido na época. E o audiovisual foi um hobby, sempre sempre gostei muito de foto, vídeo, edição. E aí eu montei o estúdio porque assim, pô, a gente via o Flow Podcast, a gente via... Cara, os caras crescendo, Pode pá, vai ter que ver depois um pouquinho, né? Eu falei assim, pô, legal, imagina um podcast de tecnologia e tudo mais. E aí nós criamos o Fala General, né? E aí eu entrevistei, cara, muita gente do mundo Click, muita gente do mundo tech, cara, gente de comunidades do SQL Norte, cara, o Arruda de Portugal, cara, muita gente, uns outros 2 colegas de Portugal também. Eu entrevistei algumas meninas que estão fazendo um movimento tech muito grande, então foi muito legal, foi um aprendizado assim, ímpar, né? Bom, acho que melhor que eu, você deve poder compartilhar, mas o podcast faz a gente aprender muito, né, sobre as pessoas, é uma experiência incrível, né? É um desenvolvimento pessoal muito legal. Eu costumo falar que quem acaba aprendendo mais e sendo o maior beneficiado sou eu, porque a gente aprende você muito. conhece bastante gente, você ouve bastante história, você compartilha bastante coisa, então isso é muito legal. E você conhece as pessoas, né? Acho que a essência do Golden Talk sempre foi isso, né? Você ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais ali da pessoa por trás do profissional. Sim. E às vezes a gente tem uma impressão ali pelo ser humano, o ser humano julga, a gente sabe que a gente julga mesmo sem querer. Então às vezes você tem a impressão das pessoas, né, no mercado de um jeito, mas quando você tem o contato, você conhece e você tem essa oportunidade de conhecer, ver um pouco da história, aí você muda, você vê a pessoa realmente ali. Com certeza, de outra forma. Comigo foi bem assim. E aí fiz por um hobby, né? Cheguei a ter comecei na pandemia, né? Remoto, depois cheguei a ter um podcast físico mesmo, podcast de mesa e tal. Quando fui para Florianópolis fiz alguns episódios, mas a gente teve problema com o imóvel lá, rapaz, a gente teve algumas questões lá da imobiliária, tal, parece que o imóvel tinha algumas questões de condomínio e tal, a gente acabou parando, pretendo voltar, mas a gente tá naquela, né, se fica em Floripa, se volta para São Paulo, se não vai, e aí eu tô a banho-maria ainda por enquanto. Legal. E dá trabalho fazer tudo isso aí? Nossa, cara. Eu acho que a galera que assiste, né, não só podcast, mas conteúdo, treinamento em geral, não faz ideia o quanto dá trabalho você, por exemplo, escrever um roteiro de um vídeo, pensar na legenda, pensar ali na headline, pensar na thumb que vai ter. Cara, é muito trabalho. São várias habilidades que, por padrão, a gente não tem, né? Como profissional tech, cara, você não tem. Cara, thumb, descrição, copy do vídeo, cara. Como que eu ia pensar em copy, né? Cara, meu negócio era BI, indicador, copyright era um negócio que eu nunca tinha pensado, né? Mas também é um aprendizado muito legal. Acho que ajuda em outras áreas, assim, né? Criar conteúdo impulsionou bastante essa coisa da consultoria, dos serviços lá para nós, né? Foi um divisor de águas, eu diria. Legal. E falando um pouco agora do momento atual, o que você pode trazer aqui de novidade pra gente? Qual que é o momento aí que o Rodolfo tá agora profissionalmente, como empreendedor? A gente tá no momento ímpar na consultoria. Como eu falei, a gente tá diminuindo um pouco essa parte do outsourcing. E a gente está indo muito para um caminho de data products, né? Ou seja, a gente está criando produtos de dados
seja para RP, seja para mercados específicos, né? Uhum. Por exemplo, a gente está criando um produto para o mercado digital, né? Então, para a galera que é infoprodutor, que já vende através de Hotmart, Eduz, então estamos criando um produto de dados para eles. Legal. E a nossa ideia é colocar esses produtos no mercado o quanto antes, né? A gente já tem aí pelo menos 4 RPs que já fecharam com a gente. Uhum. Como que é esses produtos? São conteúdos? Basicamente, é a parte de engenharia, processamento de dados e visualização de dados. Uhum. A gente encapsula tudo isso num processo e vende para o cara a máquina pronta. Uhum. Então ele não precisa ter aquele trabalho de trazer um engenheiro, trazer um analista, a gente meio que criou um produto de prateleira com tudo isso pronto. Legal. Então a gente só faz o setup, instala e simplifica muito, né? Um projeto de dados que levaria 1 ano, 1 ano e meio, cara, a gente já chegou a concluir em 3 meses. Legal. Então, assim, é uma automação ali. Automação, toda a parte de automação, toda a parte de ingestão de dados, de data lake, né? Tudo com container, tudo bem escalável, tudo bem gerenciado. E a gente tem trabalhado muito com software open source para essa parte de engenharia, né? Não cabe para todo cliente, tá, Gilson? Não é todo mundo que dá para vou pegar um cliente, sei lá, que tem 1000 lojas e vou colocar um negócio desse. Acho que não é o caminho. Mas para quem pequeno e médio, que é o mercado ao contrário do que eu estava acostumado, né? Porque eu sempre atendi o médio grande, né? Por conta do produto que eu trabalhava. Agora a gente está virando a chave um pouco para o pequeno e médio, porque a gente vê que eles têm a necessidade de dados, mas muitas vezes, ou por poder aquisitivo, ou por disponibilidade de profissional mesmo, ele não consegue atingir. Então, pensando assim, talvez é o que os que mais precisam até, né? Porque a empresa grande já tem ali uma estrutura que dá para você organizar. Quem é pequeno e médio, normalmente é aquela coisa toda espalhada, né? Ele não pode errar, né? Dependendo do erro que ele fizer, por exemplo, cara, um pequeno e médio, se ele erra numa questão tributária, ele pode quebrar a empresa. Entendeu? Do dia da noite ele quebra a empresa. Então, esses controles, né, de BI, indicadores, auditoria, são essenciais para a vida de um negócio. Né? O grande, ele tem isso, mas, cara, errou, beleza, vou levar um prejuízinho aqui, ano que vem desconta no orçamento tal, X ou Y e tudo bem. Mas o pequeno e médio, ele pode chegar a quebrar, dependendo se ele não analisar alguma coisa muito bem analisado, se ele não tiver enquadrado. Cara, às vezes o imposto, né, às vezes não está enquadrado direito, ou não emitiu da forma correta, ou deixou de emitir alguma coisa, pode quebrar o pequeno e médio, né? Legal. Então, muito bem bom. legal. Beleza, agora eu vou fazer umas perguntinhas aí um pouco mais dinâmicas, talvez. Dinâmicas, talvez, que a gente não falou muito, né? Conta um pouco pra gente aí dos seus hobbies, que time que você torce, o que você gosta de fazer aí nas horas vagas. Eu não sou muito de futebol, sabia? Não? De futebol. Meu negócio é luta, eu gosto muito de luta. Sou tá. faixa preta de jiu-jitsu. Que legal. Então, galera, cuidado, hein? Se falar mal do clique aí, já viu. Brincadeira, sou pacífico. Ó, Nildo, se for fazer um desafio, não chama pra luta não, hein? Mas eu pratico jiu-jitsu há mais de 15 anos. Sou faixa preta. Meus filhos todos estão no jiu-jitsu também agora. Na verdade tem um que preferiu o futebol, né? Mas é aquela coisa, né? Tem que fazer o que ele gosta. Sim. Mas, cara, é um esporte que ensina muito pra gente, né? Como lidar com pessoas, autocontrole, entre outras coisas. E, cara, na minha carreira eu tiro muitas lições, assim, que o jiu-jitsu trouxe, sabe? De ter paciência, de entender o momento certo pra fazer as coisas. Cara, o jiu-jitsu é isso. Se você fizer um movimento antes do momento que era pra ser feito, provavelmente você vai perder a luta. E se você deixar pra fazer depois, provavelmente você vai perder a luta também. Então, cara, cada movimento tem o timing, tem a hora certa de fazer. Esse é um dos meus hobbies, estou um pouco afastado, né? Gosto muito de ciclismo também, já pedalei bastante, estou um pouquinho afastado também, percebe-se, né? Pelo shape. Mas gosto também de ciclismo e, cara, audiovisual. Esses são meus 3 principais hobbies, né? Antigamente gostava de carro, uma coisa que ninguém sabe, gostava de carro rebaixado, som, essas coisas, né? Acho que todo mundo teve essa adolescência, né? Aqueles carros tunados e tal. Som, porta-mala cheio de som. Adolescente era isso. Passou. Tem uns amigos que ainda continuam nessa vibe ainda, mas passou. Na região onde eu morava, né? Na cidade onde eu morava, o bairro onde eu morava, era muito comum, né? Os jovens e tal, adolescente era isso. Inclusive, muitas coisas que eu fiz de freelancer foi com aquela ideia de comprar o primeiro carro e tal. Mas foi legal. E eu acho que é isso, de hobby é isso. Não consigo lembrar mais alguma coisa assim de por agora, não. Acho que é churrasco. Churrasco eu sou bom também. Churrasco é um hobby importante, né? Boa. Mas você é o cara que fica ali na churrasqueira, gosto de fazer o churrasco mesmo, gosto de fazer. Legal, muito bom, muito bom. Então, deixa um recado pra galera aí, quando que você vai marcar um churrasco aí, vai chamar a gente? Vamos fazer o Golden Churras. Aí, Golden Churras, boa. Nome, ó, tem um nome, ó, você trouxe um
um ponto legal. Tem um nome que eu já estou guardado há bastante tempo, que a gente já ensaiou algumas vezes, que é o Golden Beer. Golden Beer, né? Mas é só uma ideia, nunca saiu do papel, mas quem sabe rola Quem uma sabe um meetup aí, ó, um oportunidade. meetup de dados. Cara, eu voltando pra São Paulo, vou querer fazer meetup aí. Hoje tem que agitar, galera. A comunidade Boa. tech tá muito caseira, né? A galera só quer ficar Ainda estão na onda da pandemia, né? Home office. Né? Home office eu sou a favor, mas o meetup tem que voltar a acontecer, né? A galera sair de casa, né? Viver essa coisa. Se juntar mais. Até Energia, os eventos, né? Os eventos que estão. cara. Voltou um pouco ano Eu sinto passado. falta, sabe? De eventos, essas coisas assim. Eu sinto muita falta. Cara, é um networking absurdo, né, Sim. cara? Então, mas, cara, vamos marcar. Só marcar que eu tô dentro. Seja em São Paulo, seja em Floripa, qualquer lugar eu tô dentro. Boa, então, galera, se vocês gostaram da ideia do Golden Beer, comenta aí, ó, agita essa ideia que quem sabe, né, a gente não tira só de uma ideia do papel e vamos fazer acontecer. Que seja um meetup, que seja... Inclusive conheço um lugar aqui em São Paulo muito legal pra fazer. Legal, boa. Se a galera comentar bastante aí, eu vou deixar a dica do lugar depois. Show, maravilha. Legal. Beleza. Bom, Rodolfo, sempre quando o papo tá bom, né, a gente precisa finalizar. Opa, né? acontece. E a gente já tá nesse papo há quase uma hora aí, né? Cara, o tempo voou, eu nem vi a hora passar, cara, que legal. E eu quero agradecer bastante, né, sua participação aqui, né? Você que já estava por São Paulo, mas você tirou esse tempinho para vir aqui bater esse papo com a gente, compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência. Agradeço bastante. Desejo muito sucesso aí nessa sua empreitada. A vida de empreendedor a gente sabe que não é fácil, é muito desafio diário. Né? Mas é como você falou, é o caminho que a gente escolheu, né? E é uma coisa muito gratificante, né? Tem muito desafio, mas também tem muita coisa boa. Com certeza, cara, eu que agradeço. Gostaria também de parabenizar por esse movimento, né? Acho que nós sabemos o quanto criação de conteúdo é importante e tem níveis de dificuldades que são complexidades, né? Você mesmo saiu lá do ABC para vir para cá gravar hoje. Cara, então a gente sabe que há uma dedicação muito grande para isso aqui acontecer. E aí eu só deixo meu agradecimento tanto ao Gilson, a toda a comunidade, né, do canal, todo mundo que está seguindo, né, deixando aí o like, compartilhando esses conteúdos. Eu acho que esse movimento é muito importante, porque vai ser o conteúdo que a gente vai deixar, né, Gilson? Querendo ou não, a gente está construindo um legado. Muita gente vai assistir isso aqui daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. E talvez possa ser inspiração para alguém se tornar um profissional ou para levar uma mensagem positiva para alguém. Então, o trabalho que você faz, né, que nós fazemos, né, é muito importante para toda a comunidade tech. Então, deixo aqui o meu agradecimento e os parabéns por essa iniciativa. É muito bacana. Parabéns a toda a equipe. Tem uma equipe gigante que talvez vocês não saibam, né, mas tem, cara, 5 pessoas aqui para fazer isso aqui acontecer. Então, realmente, parabéns a todos que estão envolvidos. Muito obrigado. Isso aí, valeu. E aproveitando esse gancho, né, da galera que está aqui, a gente tem comentado aí nos grupos dos alunos, né, que quem quiser vir assistir o Golden Talks, a gente agora está no estúdio novo, um pouco maior, então não dá para trazer muita gente, mas dá para acomodar aí uns 4, 5 convidados para vir participar. Então, se você tiver interesse de vir conhecer os bastidores das gravações, deixa um comentário aí também que a galera vai entrar em contato e vai falar a agenda para vocês, beleza? Baita oportunidade, hein? De networking e aprendizado aí, ó. É isso aí. Aí vamos esquentar o Golden Beer, né? Vai surgindo essas ideias. Então, beleza. Então, antes de a gente finalizar aqui, Rodolfo, a gente tem um presente para você da GGBR. Opa! Vou entregar aqui. Aí sim, obrigado. Valeu. Valeu. Aí, coisa linda. Isso aí para você levar lá para Floripa de volta. Opa, já vou abrir aqui. Olha que coisa linda. Nossa famosa canequinha para tomar aquele café. A galera tem postado aí, ó, quem já recebeu a caneca, né, quando estiver tomando um café ali, alguma coisa, um suco, uma água, posta aí pra gente. Linda, muito obrigado. Vou mostrar pro pessoal aqui, né, um box ao vivo. Boa. Olha que linda. Aí essa caneca é exclusiva do Golden Talks, hein, pessoal? Ó. Muito bom, muito obrigado, viu? Beleza. Parabéns aí, valeu, meu. Valeu. Tamo junto. Espero que seja o primeiro de muitos conteúdos aí em parceria. Com certeza. Então, vou finalizar aqui como eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Não, ativar... Ixi, já errei, ó. Vou finalizar aqui o vídeo como eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera, obrigado, até a próxima. Valeu, Rodolfo, um abraço. Valeu, tamo junto.